de volta aqui para o nosso último painel com a Aline Lanaro, da Bosch, por favor, e o Daniel Storch, da Stanley Black & Decker. Obrigada. Podem sentar, por favor. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Bom, boa tarde. Um prazer ter vocês aqui, duas indústrias gigantescas, né? Uma americana, outra alemã, para falar de retail media, né? Então, vamos lá. Aline, começando por você. A Bosch é uma empresa que está há mais de 70 anos no Brasil, né? Um tempo já considerável. Como que foi o início da atuação em digital e também em retail media? Conta um pouquinho para a gente. Certo. Bom, a Bosch é uma empresa, né, alemã que foi fundada em 1886 e aqui no Brasil iniciou as atividades em 1954, né? Então, uma empresa super tradicional, né, no mercado brasileiro. A Bosch ela tem quatro grandes frentes de atuação, né, que é a parte de mobilidade, né? Então, vocês devem conhecer a parte de car service. A gente também tem a parte de indústria, tem toda a parte de construção predial e a parte de bens de consumo. E eu hoje aqui estou representando a parte de ferramentas elétricas, né, dentro de bens, né, de consumo. A Bosch ela começou, né, ela é bem forte, né, na indústria, com ferramentas elétricas, no mercado tradicional também de varejo. E ela começou lá em 2005, com Submarino e alguns outros players que trabalhavam no online nessa época. Claro que a gente trabalhava bem de forma pontual no online. E com a aceleração que a gente teve na pandemia, né, em 2020, aí que a Bosch começou a se estruturar e ter toda uma área focada, especializada para trabalhar com online. E ali também que nasceu todo o trabalho em retail media. Até então a gente não vinha trabalhando com retail media, então a partir de 2020 foi um marco para a gente para começar a trabalhar no online, trabalhar com retail media. Foi a partir desse período. Muito bom, completando aí 3 anos, né, de atuação, já bastante coisa para depois dividir com a gente, né? Sim. E Daniel, conta um pouquinho da Stanley Black & Decker, né? Uma empresa americana tão forte, né? E aqui no Brasil também com uma presença muito relevante. Conta um pouco sobre o grupo também, né? Que são marcas aí expressivas também conhecidas. E como que foi o início da digitalização? Legal. Bom, para quem não conhece, a gente trabalha no Brasil com algumas marcas. A Black & Decker, de eletroportáteis. Acho que todo mundo tem um ferro preto da Black & Decker em casa. A parte de ferramentas com a marca Black & Decker, com a marca Stanley e com a marca DeWalt, que é a nossa marca de ferramentas de alto padrão. A gente está no Brasil também há 70 anos, praticamente, chegamos em 46. É uma empresa de mais de 200 anos. A gente se orgulha de pagar dividendos há mais de 100 anos, é uma empresa muito financeira, muito disciplinada. E nossa digitalização teve várias ondas no Brasil. Eu costumo brincar com o time que a gente é a 4ª geração de times de e-commerce na Black & Decker do Brasil. Então a gente foi mudando o foco, foi aprendendo. Teve momentos que a gente foi muito forte no D2C, teve momentos que a gente foi um pouco mais para marketplace. Hoje em dia a gente tem uma estratégia um pouco mais clara de atuação no Brasil, muito focada em plataformas de marketplace e vencer com os nossos parceiros, com sellers. A gente é menos protagonista e mais um parceiro importante para eles desenvolverem essas nossas marcas nessas plataformas. E Retail Media já está há bastante tempo com a gente. Hoje é a nossa principal linha de investimento em mídia, por alguns motivos, né? Primeiro, a gente é uma empresa muito focada em resultado. E Retail Media a gente tem uma visão muito clara, né, do retorno do que a gente investe, nosso market share, como a gente consegue crescer. O segundo motivo, a gente é uma empresa, todo mundo trabalha em meio de consumo, olha todo ano a empresa ser um pouco mais enxuta, né? A gente tem uma pressão por eficiência. E essa pressão por eficiência traz uma disciplina maior no investimento. Então a gente entendeu que Retail Media é uma linha importante para a gente desenvolver. A gente consegue trazer escala, impacto e rentabilidade. Então, isso acelerou muito Retail Media dentro da Black & Decker. E, por último,
eu vim de outros mercados e estou acostumado a começar de 0,1% do canal de e-commerce para 2 dígitos. A Black & Decker, as ferramentas em geral, já está nos 2 dígitos gordos de digitalização do varejo, né? Então, nosso cliente já está lá, ele já procura o produto lá, ele já compra o produto lá. A jornada já acontece nessas plataformas. Então, a gente consegue atingir grande parte dessa jornada com o Retail Media, com muitos dados. E um motivo que, na minha opinião, vai ficar cada vez mais latente para a indústria, com o fim dos cookies, o Retail Media vai ficar cada vez mais atrativo, porque ele vai trazer mais dados e mais dados individuais. Então, acho que isso é um pouco que motivou essa corrida nossa para o Retail Media. Sim, exatamente. E você trouxe já, né, alguns pontos ali, falando já da estrutura de vocês, né, da estratégia que vocês vêm executando, trouxe também a questão dos sellers, né? Daniel, dando sequência, né, no que você trouxe, como que está hoje, né? O que você olha como sendo estratégias que vocês executaram, que foram de sucesso, que poderia dividir aqui com a gente, né? Como se fossem aprendizados e também estratégias atuais. Bom, acho que a primeira questão de Retail Media, até gostei bastante da palestra da Colgate, a gente tem muitas plataformas hoje em dia com diferentes graus de maturidade. Nós acreditamos que a gente tem que colocar energia onde a gente tem dados. Então, tem plataformas que conseguem dar para a gente uma visibilidade do nosso market share, do nosso impacto, do nosso crescimento. Então, a gente foca nessas plataformas. A gente não é um beta tester como a Colgate, a gente entende que a gente não tem esses recursos para conseguir fazer isso direito. Então, a gente está onde a gente consegue fazer diferença e provar esse valor. O segundo, como você falou, a gente é muito ligado nessas parcerias. Então, a gente tem parceiros para e-commerce estratégicos, a gente tem um relacionamento muito próximo. A gente não quer que todo mundo vá para o e-commerce. A gente também tem uma visibilidade que cada parceiro tem uma vocação. Tem um canal industrial, tem alguns que tem canal de varejo e tem alguns de e-commerce. Então, a gente tem hoje em dia uma visão muito clara que a gente não precisa acelerar todos para o canal de e-commerce, mas sim poucos e bons parceiros. Então, a gente tem essa visão muito clara. E a outra é criar essas parcerias estratégicas com as plataformas de divisão de dados, de boas práticas, onde a gente consegue entender a categoria, entender o consumidor e conseguir mexer o ponteiro para a nossa categoria. Excelente, muito bom. E Aline, conta pra gente um pouquinho, né? Você falou aí, está há 3 anos já, né, executando uma estratégia de Retail Media. Quais foram, né, os pontos aí principais que você já conseguiu evoluir? Qual que é a estratégia hoje que você poderia, né, dividir com a gente? A gente é ousado, a gente trouxe 2 concorrentes, né, para sentarem aqui no painel. Então, o que você poderia dividir aí com a gente de questões de sucesso aí que você já aprendeu e vê aí como, né, positivas? Bom, na parte de, falando de Retail Media, a gente sabe que, claro, isso é uma super ferramenta que a gente tem para fazer mais sellout, né, para conseguir crescer exponencialmente. Então, o Retail Media ajuda bastante. Eu acho que, claro que tem esse ponto bem importante, mas a Bosch também olhou para outros pontos, como a parte de conteúdo e comercialização. A Bosch começou com todo um projeto desenvolvendo a parte de conteúdo para garantir que a gente tivesse tudo isso no online. E isso complementou a estratégia junto com o Retail Media, né? Que daí não é só colocar o produto ali de qualquer forma, né? Mas sim colocar ele com todas as informações que o consumidor precisa para a tomada de decisão. E como as melhores estratégias que a gente vê, a gente entende que tudo vai depender do momento que está aquele consumidor, do momento que está o produto, de qual estratégia que a gente precisa naquele momento, né? Então, quando a gente fala de um lançamento de um produto, a gente utiliza muito mais uma estratégia de awareness, a gente utiliza as plataformas que vão ter uma maior visibilidade, maior tráfego naquele momento, e aí a gente utiliza banners, a parte de sponsor brands, para esse momento dessa comunicação, né? Agora, quando a gente fala no momento de conversão, né, que a gente tem uma grande sazonalidade, como, por exemplo, o Dia dos Pais, que está aí para vir, e é uma sazonalidade importante para ferramentas elétricas, a gente utiliza muito mais uma estratégia de conversão, né? Então, atacar muito mais o fundo de funil, como que a gente consegue fazer com que tudo isso vá converter e vai trazer um bom resultado de uma forma muito mais rápida, dependendo da sazonalidade. Então, acho que essas foram as melhores estratégias para Retail Media que a gente vem trabalhando. Exato. E você trouxe um ponto importante também, que muitas das marcas assim deixam de olhar, que é a questão de conteúdo, né? E a gente vê que nos marketplaces é super importante, né? A gente ter um conteúdo relevante, otimizado,
né? A gente tem diferenças de plataformas também, o conteúdo que a gente está criando para a Amazon não necessariamente vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar no Mercado Livre e demais marketplaces. Você trouxe isso, né? Conta um pouquinho mais para a gente como que é a produção, toda a estratégia de conteúdo da Bosch. Isso. Bom, na Bosch, até 2020, a gente também tinha isso bem descentralizado, né? Cada área criava o seu conteúdo, né, para cada um dos marketplaces ou para cada cliente, e ficava assim, a gente não tinha fotos, a gente não tinha tantas imagens, então a partir de 2020 a gente iniciou um projeto na Bosch de um master de produtos, que daí ali a gente conseguiu criar todas as informações técnicas, as informações comerciais, porque a gente sabe que ferramentas elétricas é algo que é bem mais técnico, ele precisa saber todos os dados técnicos para fazer a tomada de decisão na hora da compra. Então, com esse master de produto, a gente conseguiu ter todas essas informações, a gente criou até um estúdio para conseguir ter todas as fotos dos produtos de uma maneira que tivesse uma qualidade excelente para online, fotos 360, e a partir daí também desdobrar A+, in-pages, landing pages, para que a gente realmente conseguisse colocar todo esse conteúdo, toda essa informação de Bosch no online. Então, acho que isso fez também toda a diferença, né, para a Bosch, a gente ter essa quantidade de conteúdo que hoje é muito bem falado, né, no mercado dos conteúdos de Bosch. Porque gera uma confiança maior, né, no consumidor que está navegando no marketplace e, de fato, né, tem esse contato com a marca. E a gente está falando de quantos SKUs? Porque assim, não é simplesmente um conteúdo, 2 ou 5, né? Sim, a gente está falando de 4.000 SKUs, que foi o desenvolvimento bastante coisa, de produtos. Né? Quer comentar um pouquinho, Daniel? Isso aí não estava no nosso script, mas é legal se você também puder dividir. Na verdade, a Bosch é uma inspiração para a gente, eles fazem um trabalho muito bom de conteúdo. E é um desafio que eu costumo sempre falar, né? Se o teu conteúdo ele é fraco, você tem que investir mais em mídia paga para poder compensar e trazer esse cliente para dentro. Então, para a gente é super importante esse aprendizado da Bosch. A gente está correndo bastante para melhorar isso, porque é fundamental. Eu vim da indústria de beleza, que conteúdo era tudo, mas tem um trabalho de evangelização, né? Ferramentas a gente não associa, talvez, que seja um mercado de conteúdo, mas é a compra mais conteúdo que existe. É uma compra pensada, estudada, ele quer saber o torque da ferramenta, ele quer saber se vai melhorar a produtividade, ele não pode errar, né? É uma compra importante e não impulsiva. Então, para a gente é super importante essa linha. Exato. E no painel anterior, né, com a Colgate, a gente estava falando de alguns desafios, né? A gente trouxe muito também a questão de integrar, né, o time comercial com o time de marketing, com as agências. O que vocês veem, né, de desafios hoje na operação de retail media e também de oportunidades? Bom, acho que o principal desafio com tudo isso, né, como a gente é uma indústria, é como que a gente faz essa triangulação entre indústria, os sellers, né, que estão trabalhando ali dentro dos marketplaces, o marketplace, a junção com a agência. Então, essa triangulação é um baita desafio, fazer com que tudo isso funcione em harmonia, né? Tudo tem que estar ali bem orquestrado para ele dar certo. Eu vejo esse como o principal ponto, e falando de retail media, acho que outro ponto é controlar a ansiedade, porque a gente quer aplicar o dinheiro hoje e quer ter o resultado amanhã. Não é assim que funciona. E assim a gente tem que controlar a ansiedade de toda uma organização que quer ver esse resultado aparecer. Então, acho que eu vejo como esses dois principais desafios assim que a gente tem que lidar no dia a dia para fazer com que o negócio aconteça e ter essa calma para que os resultados venham e que tudo saia no trilho certo. Eu vou na contramão de algumas respostas. Para mim, o retail media é mídia. É uma mídia de performance como outra qualquer. Onde está o nosso grande desafio, na minha visão? As plataformas, elas têm maturidades diferentes, né? Então, você vai com algumas que são uma experiência muito parecida com o Google, com o Facebook, que já tem uma maturidade maior, e outras que a gente é absolutamente manual, né? Eu já tive Black Friday que eu ficava bidando na mão, produto a produto, como se fosse uma coisa de 20 anos atrás. Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem de desafio é as plataformas evoluírem no Brasil. Quando elas evoluírem, a gente vai entrar num outro mundo, né? A gente está falando muito de ChatGPT, e aí é isso que deveria estar drivando o nosso investimento, e não um time de muitas pessoas fazendo isso manualmente. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio para a gente desenvolver. O segundo desafio, e aí é uma provocação às plataformas,
eles precisam entender uma coisa. Para a gente não existe vários bolsos numa companhia, né? Não tem o bolso de ads, não tem o bolso de margem, para a gente é uma coisa só. Então a gente às vezes vai discutir com um parceiro, ele fala, discute com o pessoal de ads, eu não tenho nada a ver com isso, o time comercial. E é muito ruim, né, para a indústria, e eu não consigo justificar isso internamente nem logicamente essa divisão. Então a gente ter uma visão integrada desse jogo é super importante, porque no fim do dia eu tenho o custo de venda e pode ser um pouco mais o FII aqui, pode ser um pouco mais a mídia aqui, mas é um animal só para gerir. Sim, eu concordo plenamente com esses pontos. A questão do mercado, né, brasileiro, ele está evoluindo em questão de plataforma, de retail media, né? A Amazon chegou aqui há 3 anos, o Mercado Livre também já está acelerando muito. Tem Magalu que está aqui também. Mas quando a gente olha, né, a operação de retail media nos Estados Unidos e na China, a gente ainda tem que caminhar bastante, né? Então, é bom, né, ter esse espelho aqui para a gente, de fato, entender o que está acontecendo lá e refletir aqui no Brasil, nos nossos clientes, nas nossas marcas, mas ainda é um caminho, né, que a gente, como agência, a gente cobra muito também, né? Os parceiros, a Vivi está aqui confirmando, né, Vivi, que ela é uma das pessoas que está no dia a dia com os marketplaces, porque, de fato, tem muita oportunidade, tem um caminho grande aqui para a gente evoluir e conseguir chegar nessa maturidade que a gente espera. Posso só fazer um elogio aqui? Eu sempre critiquei muitas plataformas, quando eu trabalhava com elas, que não davam dados, não me convenciam. Mas nos últimos anos, o salto que a gente vê em alguns players é notável. Sim. Eu lembro que eu comprava plano de mídia no GPA, há 5, 6 anos atrás, e é um exercício de fé, né? Hoje em dia a gente está cada vez melhor nas plataformas. Temos plataformas que lideram, né, de fora, isso, mas eu vejo uma melhoria contínua nas plataformas. Eu acho que a gente está no caminho certo. Sim, com certeza. Evoluindo, eu também vejo muito isso. E um ponto que você trouxe da questão de ter mesas de conversa, onde está o time de ads e também está o time comercial, isso vem acontecendo, né? A gente está conseguindo, aos poucos, né, unir todos esses times. A gente até falou isso um pouquinho na Colgate, para, de fato, a gente fazer um plano integrado, aí, estratégico, unindo o time comercial, que precisa garantir, né, toda a parte de estoque, de produto, precificação, como também o time de marketing e de ads ali, para, de fato, a gente impulsionar as nossas vendas com eficiência, né? Porque não adianta a gente colocar dinheiro se a gente não está tendo um retorno ali saudável. E aí, falando, né, vocês trouxeram já pontos bem interessantes, e toda a evolução que a gente está tendo no mercado de retail media, com todo o aprendizado de vocês, no segmento, né, que vocês aí são especialistas, o que vocês enxergam já de boas práticas para dividir aí um pouquinho com a gente? Acho que cada marketplace, cada ponto de contato, cada consumidor é diferente em cada uma das plataformas. Então, acho que ter esse estudo, ter esse momento de teste, o online, ele tem essa velocidade que às vezes você consegue testar as coisas, é algo que eu acho que a gente consegue colocar como uma boa prática, sabe? Testar aquela ação, ver se deu certo, voltar para trás, mudar a sua estratégia. Eu acho que são coisas que são bem fáceis de fazer no online também. Então, acho que isso é uma boa prática quando a gente tem essa possibilidade de testar a ação, putz, deu errado, volta, muda a estratégia e vai ajustando conforme o seu negócio, conforme o marketplace, conforme aquela persona que você está querendo falar naquele momento. Então, acho que essa, para mim, é uma boa prática do qual a gente utiliza lá na testar, aprender rápido, né, e seguir e consertar a rota, caso necessário. Exatamente. Eu acho que uma boa prática que a gente tem é muito essa visão de dados. A Black & Decker, ela tem uma área de dados desproporcional para o tamanho de ter uma visão muito legal do que acontece e muitos aprendizados, como você falou. Então a gente consegue primeiro abrir a cabeça, né, testar alguns preconceitos. Então a gente às vezes vai para um modelo de mídia, de retail media, que a gente fala não vai dar certo e dá muito certo, ou um portfólio específico que a gente acredita que não vai dar certo. Então, para a gente, essa visão de ir por dados é uma boa prática, que retail media traz muito bem em algumas plataformas, outras não tanto, e a gente tenta sempre, outra prática boa que a gente investe onde a gente tem aprendizado. Então, a gente não tem aprendizado, a gente sai. Eu lembro que a gente tinha alguns fornecedores de retail media que a gente investia pouco e ganhava pouco. Então a gente varreu eles, falou, não quero mais perder energia e perder foco
se a gente não consegue gerar valor de verdade, impacto para o consumidor e para o negócio. Excelente, muito bom. E aí, a gente cravou o tempo, tá? A gente vai abrir aqui 5 minutinhos para perguntas, dúvidas, se a audiência tiver aí, para a gente, né, aproveitar o tempo aqui dos nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alencar. Eu escutei uma frase aqui que me pegou demais da conta, né? Eu esqueci seu nome, desculpa. Daniel. Você falou que vai haver o fim dos cookies? Sim, na verdade, esse ano o Google está descontinuando os cookies e a gente vai ter uma identificação do cliente muito mais limitada em clusters muito maiores. Então, hoje em dia, eu posso pegar um cookie e saber quem gosta de ferramenta e fazer uma ação muito direcionada, ou ferramentas profissionais. Isso vai acabar e a gente está vendo muitas soluções, né? O próprio Google está puxando muitas soluções, usando inteligência artificial, dados sintéticos para tentar resolver isso. Mas a nossa vida vai ser mais difícil a partir do próximo ano. E Retail Media, a gente tem uma capacidade de segmentação ainda maior do que a gente tem na internet aberta. Exato. Ótimo, obrigado. Oi, gente, boa tarde. Vocês falaram um pouco do desafio da triangulação, né? De ter isso com a agência, ter as pessoas dentro da organização, da indústria. Como vocês entendem que é um organograma ideal para retail media, para essa venda online? Como que isso pode ser triangulado dentro da empresa? É um departamento separado, junto, tem que falar em omnichannel? Qual a visão de vocês sobre isso? Eu vou dar minha visão de agência, com a experiência que eu tenho de várias marcas. Não tem certo nem errado, tá? O que eu percebo é que as indústrias estão testando alguns modelos. Tem companhia que tem a área de retail media abaixo né, junto com o time de e-commerce. Tem companhia que a gente responde pela área de marketing digital. Então, e eu vejo as duas ali evoluindo bem, tá? Então, a experiência que a gente tem de trabalhar nessas duas frentes, tanto o e-commerce, né, marketing digital, numa cadeira, né, respondendo para a diretoria de e-commerce, como também de marketing digital, na experiência aí que a gente tem. Aí eu queria ver com vocês também, né, qual que é a opinião de vocês. Bom, nos últimos 3 trabalhos, eu trabalhei em 3 indústrias com 3 modelos absolutamente separados, né, de time de e-commerce, de retail media. A minha sugestão, óbvio que isso muda muito de cada empresa, quanto menos departamento você tiver e mais times funcionais que trabalham juntos, que olham mídia, olham produto, olham SEO, trabalhando juntos, melhor e menos segregado. Então você consegue ser um pouco mais ágil e trocar mais conhecimento. Mas muitas vezes a empresa não tem esse DNA ou não tem essa capacidade. Então aí você tem que pensar em modelos diferentes e ser pragmático. Eu também concordo com esse ponto. Acho que quando você tem essa junção, né, que você consegue ligar tanto online como, né, o off, fazer essa omnicanalidade, e você tem toda a parte da equipe também comercial, que é account lidando com o online, e consegue fazer essa mescla, mesmo que sejam até em áreas diferentes, mas que eles consigam se conversar e trabalhar em conjunto, eu acho que para mim, um dos melhores resultados que a gente consegue ter. Até tentar sintetizar isso, né? A gente cria esses silos, né, de área de marketing, área de retail media, para resolver um problema nosso, uma visão nossa de mundo. Quanto mais a empresa consegue fazer uma visão via consumidor ou via ocasião de aquisição, mais efetivo você consegue ser, porque você para de falar do seu problema e começa a olhar para o consumidor. Então, as estruturas que conseguem fazer isso, elas são mais eficientes, na minha experiência. Exatamente. A gente tem 1 minutinho. Tem mais alguma pergunta? Boa tarde, Thaísa. Vocês falaram muito aí sobre a importância dos dados, né? Eu fiz essa pergunta mais cedo, acho que eu vou repetir, porque eu estou querendo muito pegar o insight da indústria nisso. Cada vez mais, até por causa da morte dos cookies, os dados transacionais estão ficando muito relevantes, né, do varejo, e eu tenho visto um movimento da indústria de capturar também o first party data, né? Então, sua própria base de CRM e tudo mais.
Como é que vocês, né, aí vocês vão falar pela indústria de vocês, estão trabalhando na colaboração do seu First Party Data com o dado do varejo, né? E para você conseguir, então, cada vez mais ter um enriquecimento maior da informação desse usuário com quem você está querendo conversar, né? Que seria, talvez, chegar no ótimo aí da personalização em escala, né? Se a gente pudesse chamar assim. Muito boa a pergunta. Eu vou falar a verdade, a gente está um pouco atrasado nessa agenda. Eu vejo uma tendência muito grande das indústrias criarem programas de fidelidade, que você tem um relacionamento com o cliente e você executa a venda no varejo, no parceiro. Esse, na minha visão, é o modelo ideal. Não é a indústria vender diretamente, porque no nosso core, no nossa expertise, mas você conseguir ter esse relacionamento direto e aprender com o consumidor. Eu vim de beleza, por exemplo, até a Enext trabalha muito, pode até falar bastante disso, a gente tinha um programa chamado Derma Club. Então você tem uma plataforma de CRM, uma plataforma de relacionamento, que o cliente é sócio, dá os dados para a L'Oréal, tem um relacionamento direto, mas ele compra no Pão de Açúcar, ele compra na farmácia, na Droga Raia. Então eu acho que esse é o modelo mais virtuoso para criar uma harmonia na cadeia e trazer valor para o consumidor. Bom, para a Bosch, a gente também pensa nesse ponto, né? Como que a gente consegue se aproximar com o consumidor, sendo que também a gente não faz, né, a venda direta, né, para ter esse contato direto com ele. Então, a Bosch, ela lançou, por exemplo, recentemente um aplicativo que chama Be Connected, que daí o consumidor ele vai lá, ele coloca a ferramenta dele, ele ganha uma garantia. E aí, com isso, a Bosch também consegue coletar esses dados para conseguir se aproximar, para entender qual é o hábito de consumo desse consumidor. Essa é uma das formas, assim como também, claro, trabalhando com o Retail Media, você vai juntando esse público do qual você vai fazendo essas atuações nos marketplaces, você vai tendo esses pontos de contato e essa base vai ficando toda guardada também para forma de atuação dentro de cada um desses marketplaces, com esse pool que a gente foi guardando de ações que a gente foi fazendo e eles foram sendo impactados. Excelente, muito bom. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Daniel, pelo papo, pela conversa. Obrigada a todos. E agora, né, por fim, a gente vai ter, né, na sequência aqui o encerramento junto com o Gabriel Lima. Obrigada. Obrigada.